7 fatos sobre postura e dor lombar que você pode não saber. Se você tem dor lombar, com certeza já falaram para você que você tem que ter cuidados com a sua postura para sua dor lombar não piorar e para sua dor lombar melhorar. Com certeza você já escutou aquela frase senta direito, aquela frase ajeita a postura, aquela frase você tem dor também? Olha a sua postura, olha o jeito que você senta, olha o jeito que você anda. Com certeza, infelizmente e provavelmente você já escutou alguma dessas frases. E hoje eu estou aqui para te contar 7 coisas que muito provavelmente você não sabe sobre a relação postura e dor lombar. E entender melhor isso pode ser uma das chaves aí para você conseguir controlar definitivamente a sua dor na região lombar. E vamos lá, sabe por exemplo, na época de escola, aquela prova que a gente de tão medo que a gente tem, porque a gente não consegue entender de maneira nenhuma aquela matéria, a gente acaba nem estudando, falando, eu não vou conseguir mesmo, não vou perder tempo com isso, e chega a hora da prova, a gente acaba tomando cana, assim, a gente acaba indo muito mal na prova, né? Eu confesso que eu fazia isso com matemática A na minha escola do ensino médio, que tinha matemática A, matemática B, então eu garantia na B e na A, tirava uns pontinhos lá. Confesso que o professor já fez isso. Mas o que eu quero ilustrar com isso? Que quando a gente não tem o conhecimento necessário, muitas vezes não vai adiantar a gente, às vezes, se esforçar lá na hora da prova, por exemplo. Eu não ia conseguir tirar uma boa nota, porque eu não estudei, eu não tenho o conhecimento necessário para ir bem na prova, eu acabei nem tentando, nem estudando e tudo mais. E com a dor lombar, e principalmente com essa relação postura e dor lombar, é a mesma coisa. Se eu não tiver o conhecimento necessário, se eu não entender direito essa questão, provavelmente eu vou cometer muitos erros na tentativa de melhorar a dor lombar e vou contribuir muito, infelizmente, para a dor não melhorar. E é por isso que eu tive a ideia de trazer esse vídeo com esses pontos que eu vou te contar hoje. E vamos lá! O primeiro deles que você precisa entender. Não existe postura correta, postura ideal e também não existe você evitar posturas consideradas proibidas. Com certeza, como eu falei no começo do vídeo, você já escutou aquelas frases de senta direito, ajeita a postura e tudo mais, deixa a coluna retinha que vai ficar tudo bem, coloca um colete para corrigir postura que vai ficar tudo bem. E não, gente, isso não é verdade. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma tirinha muito famosa, provavelmente vocês já viram essa tirinha. Se eu conseguir, vou tentar colocar ela aqui do lado do vídeo. Vamos ver. Pessoal, não deu para colocar do lado, mas essa é a tirinha que eu tô falando. Se eu vou conseguir. Mas é uma tirinha que um professor, ele está sentado na cadeira e ele fala assim: para termos um processo justo, todos vocês vão fazer a mesma prova, que é escalar aquela árvore. E se você for ver na tirinha, os animais que estão ali para fazer essa prova são animais que estão ali para fazer essa prova. Um é elefante, outro é macaco, outro é leão, outro é cobra, outro é jacaré. Então, concorda comigo, são animais com capacidades físicas totalmente diferentes uma da outra. E o que a tirinha quer ilustrar é que esse processo não vai ser justo de maneira nenhuma, né? E é a mesma coisa quando a gente pensa em postura. Imagina se a gente pedir para todos os seres humanos com capacidades físicas diferentes, adaptações diferentes à rotina, condições de vida totalmente diferentes, ficar todo mundo na mesma postura. Isso não vai dar certo, porque com a mesma questão da tirinha, pessoas diferentes se adaptam diferente a diversas situações. Então, exigir, se alguém falar para você que é só você ficar na postura ideal que a sua dor lombar vai embora, provavelmente isso não vai acontecer, provavelmente a sua dor não tende a melhorar. Por quê? Não tem essa questão de postura ideal, gente. Postura ideal é a maneira que a gente melhor se adapta, que cada um melhor se adapta ao seu dia a dia. E também não tem essa de ter movimentos proibidos para você. Não existe aquilo da gente se limitar totalmente a algum movimento, porque a nossa rotina vai exigir movimento o tempo todo. A gente precisa agachar todo momento, a gente precisa pegar peso quase todo momento do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina, várias situações, como pegar um filho no colo, como fazer outro tipo de atividade, vão demandar. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre postura e dor lombar é isso. Tire essa ideia da cabeça que existe uma postura ideal para a sua dor melhorar. Vamos lá, vamos embora para o segundo ponto que você precisa entender sobre postura
e dor lombar, que não existe uma curvatura específica que vai gerar dor lombar. O que é isso? Às vezes você já escutou que você tem dor lombar porque você tem uma lordose, uma curva na lombar muito forte, ou que você tem dor lombar porque você tem uma cifose, que é os ombros um pouquinho mais para frente. Isso não é verdade, gente. Pessoas de curvaturas fisiológicas diferentes apenas vão se adaptar às atividades do seu dia a dia de forma diferente. Não existe essa de você tem lordose, você vai ter mais dor lombar, você tem cifose, você vai ter menos dor lombar. Isso não é verdade, gente. O que vai influenciar muito mais a questão da dor não é a postura específica, lordose, cifose, até escoliose também, muito provavelmente não vai interferir tanto na dor lombar. Sabe um cara que tinha uma escoliose até num grau um pouquinho elevado? Não sei se você sabe disso, Usain Bolt. É isso mesmo, ele tem até hoje um grau, provavelmente um grau de escoliose, um pouquinho até elevado, por exemplo. E você viu, o cara foi o maior corredor de todos os tempos, o recorde mundial dele tá até hoje, o cara tem 3 medalhas de ouro. Então, mas Paulo, como então? Por que isso não tem relação? Não, se você já falar para você que você tem dor por causa de lordose, por causa de cifose e tudo mais, você tem que fazer exercícios corretivos para a postura, isso não é verdade. Uma rotina de exercício não tem que pensar em melhorar a sua postura para mais lordose, para mais cifose ou algo do tipo. Ele tem que pensar em te preparar funcionalmente para a sua rotina. Ou seja, te preparar para você ficar em home office, se você fica em home office. Te preparar para brincar com seu filho, se você brinca com seu filho. E tudo mais. E não pensando apenas em curvaturas fisiológicas específicas. Tudo bem? Terceiro ponto que talvez você não sabia. Vamos embora. Continuando o vídeo. Estamos no terceiro, são 7. Vamos lá. Que a postura, gente, ela reflete muito sobre as nossas crenças e o nosso humor. Por que eu estou falando isso? Se você perceber, é uma coisa muito natural nossa. Quando a gente está mais triste, a gente anda até mais com a cabeça baixa, tudo mais. Quando a gente está mais feliz, a gente é empolgado, a gente anda assim e tudo mais. E por que isso é importante na relação com a dor lombar da gente entender? Porque tanto as crenças quanto o nosso humor podem interferir muito, infelizmente, para a nossa dor lombar aumentar, por exemplo. A gente ter mais dor lombar, quiçá, de acordo com nossas crenças, nosso humor e tudo mais. Então a postura influencia muito nisso, influencia às vezes na maneira que a gente se porta no dia a dia, nas nossas conversas e tudo mais. Com certeza, talvez você tem filho, ou você tem um familiar que você conhece ele só de olhar a postura que ele tá, né? Você olha para ele chegando meio de cabeça baixa e tudo mais, você já sabe, aconteceu alguma coisa, não aconteceu? Você vai lá e conversa. Então a postura tem muito relação com isso, com as nossas crenças, com o nosso humor e tudo mais. Nossas crenças e nosso humor também vão estar influenciando na dor lombar. Uma rotina de exercício, um controle maior de estresse, a gente trabalhar para a gente melhorar o nosso humor com estratégias boas no dia a dia, vai contribuir para a gente ter um controle melhor da dor lombar. Esse eu acho que é o único ponto, talvez você saiba, né? É bem intuitivo a gente relacionar a postura com algum sentimento que a gente está lá de frustração, de alegria e tudo mais, tá? Mas só para ilustrar esse ponto também. E vamos embora para o nosso quarto ponto que talvez você não saiba sobre dor lombar e postura, que tá tudo bem você ficar em postura mais confortável, não tem problema. A sua coluna não vai causar nenhum mal na sua coluna lombar, principalmente se você ficar aqui mais relaxadão na frente do computador, por exemplo. Se, por exemplo, você pegar um peso no chão aqui sem se preocupar em ajeitar postura e tudo mais. Sabe uma postura que eu posso considerar ideal para você? É a postura realmente que você se sente mais confortável. É você, por exemplo, você se sente confortável ficando com ela retinha? Tá tudo bem. Se sente confortável ficando mais pro lado? Tá tudo bem também, não tem problema. Você precisa estar confortável na posição que você está e não você precisa ficar sob os padrões que a sociedade falou que você precisa ficar para melhorar a dor lombar. Estando confortável, tá tudo bem, é a maneira que você está se adaptando àquela situação, se adaptando ao seu ambiente naquele momento. Não se preocupe com isso, fique confortável. Ficar confortável vai melhorar seu estresse, vai melhorar sua ansiedade e, consequentemente, vai te ajudar a melhorar
a sua dor lombar e vai evitar aquela hipervigilância de ficar cuidando da postura toda hora, que não ajuda a dor lombar a melhorar. Vamos lá, chegamos agora no 5 tópico de hoje, que é, gente, a nossa coluna. Muitas pessoas, você também pode pensar, imaginam que a coluna, que é uma estrutura que precisa muito de proteção, que a gente precisa toda hora proteger ela, que o impacto não é legal para ela e tudo mais. E isso é super cabível de entender por que você pode ter esse tipo de pensamento. Porque a coluna é uma estrutura que a gente se importa muito com ela, né? A coluna é uma estrutura muito importante para todos os movimentos, para a gente andar, por exemplo. A coluna é importante para fazer basicamente quase tudo. A coluna é importante. Então eu entendo esse medo. Mas o que eu quero que você saiba é que a coluna, ela é muito resiliente. Ou seja, ela se adapta muito bem a diversas situações. Então, a coluna, ela, vamos dizer assim, que ela é até um pouquinho, como que eu posso falar? Ela tem até personalidade forte, vamos dizer assim. Ou seja, ela se adapta bem a diferentes situações e a diferentes movimentos. Então, não tem essa de você proteger a coluna. Muito pelo contrário. Quanto mais você forçar adaptações da sua coluna com, lógico, exposição gradativa, se expondo aos poucos a exercícios, por exemplo, mais ela vai melhorar de saúde e menos você vai ter dor na lombar. Então você ir fazer um treino de musculação bem direcionado, por exemplo, vai te ajudar a adaptar melhor você para a sua rotina e melhorar a saúde da sua coluna, reduzindo dor. Você fazer uma corrida, uma caminhada, também vai contribuir para mais saúde na sua coluna e menos dor na lombar. Então, coluna não precisa ser protegida, e sim, ela precisa de exercícios, ela precisa de movimento para se manter saudável e você buscar o alívio, o controle definitivo da sua dor lombar. E chegamos no 6º tópico, que é um tópico que quase toda pessoa, eu já senti dor e às vezes não sou imune à dor lombar, eu tenho um controle muito legal hoje, mas de vez em quando é normal ela aparecer, tá? Nunca vou estar aqui para ser milagroso de falar que você vai seguir o que eu falo aqui, você nunca mais vai ter dor lombar. Eu sempre falo de controle definitivo da dor lombar, que é você sempre ter estratégias para controlar, deixar ela pequenininha na maioria dos dias, e quando ela ficar um pouquinho maior, você ter estratégias para controlar ela de novo. Dor lombar é igual a ansiedade, não tem como a gente afirmar que a gente nunca mais vai ficar ansioso com nenhuma situação na nossa vida, não é mesmo? Mas tem uma situação que ocorre muita dor lombar, que eu vejo muitas pessoas falando, principalmente depois que começou a pandemia, home office e tudo mais, que é você ficar sentado por longos períodos, se isso é prejudicial à coluna, se isso gera muita dor lombar. Primeiro ponto, isso cientificamente falando, não é um ponto que vai assim afirmar, sentenciar nós a termos dor lombar. Mas parece que você estar se movimentando, estar mudando de posição, por exemplo, durante o home office, durante uma Netflix no sofá, mudar de posição parece ser uma coisa que sim vai ajudar você a passar por esses momentos se você sente dor lombar. Mas não tem jeito. A chave para você controlar principalmente essa questão, você ficar muito tempo sentado, é o que? É você fazer exercícios, é um movimento, tá bom? Ficar muito tempo sentado normalmente acaba gerando dor lombar, porque se acumulam tensões, às vezes você fica muito estressado por causa do trabalho, e às vezes você não tem bons exercícios bem direcionados, um estilo de vida legal que controle a dor lombar naquele momento. Então, se você está passando aí, ficando muito tempo sentado, a postura, aquela que você ficar mais confortável, mas tire de tempos em tempos um tempinho para você fazer algum exercício, mudar a posição e tudo mais, que pode sim estar te ajudando. Mas entenda, o que eu quero deixar claro nesse tópico 6 é que você pode ficar mudando a sua posição na cadeira e amenizando a dor naquele momento, mas se você não tiver uma rotina de exercícios bem direcionados, que consiga controlar definitivamente a dor lombar, essas mudanças de posição, severos paliativos, vão te ajudar a passar melhor por aquele momento, mas se não incluir exercício, se ficar sem exercício, sua dor lombar não vai melhorar. E chegamos agora no 7º ponto. Eu acho que a gente já falou de muita coisa aqui hoje, hein? Muita coisa que eu espero de verdade que você entenda melhor, aplique aí na sua rotina, na sua vida, para o controle definitivo da dor lombar chegar para você também. E o que eu quero dizer agora é o 7º
um ponto que ele é um pouquinho parecido com alguns que eu já falei ao longo do vídeo. Lembra que eu falei que não existe postura ideal, que você tem que se adaptar da maneira que você se sinta mais confortável? Então, o sétimo ponto que talvez você não sabia sobre dor lombar é que uma forma de postura não vai servir para todo mundo. Igual eu falei lá que não existe postura ideal. Então, alguém já te recomendou que aquilo, não, fez cor, acabou sua dor, tudo mais, fica na prancha e tudo mais. Não, isso não vai te ajudar. Por que eu quero dizer isso? De maneira nenhuma os exercícios do core são ruins. Eu apenas estou falando que eles não são a salvação da pátria para todas as pessoas. Os exercícios têm que ser bem direcionados e uma postura só não vai servir para todo mundo. Por quê? É o que eu falei durante todo o vídeo. Nós, seres humanos, lembra da tirinha dos animais com o professor? Então, nós seres humanos temos adaptações físicas diferentes entre nós, nós temos curvaturas fisiológicas diferentes, nós temos rotinas diferentes, nós temos ambientes diferentes. Isso eu estou falando do ambiente do trabalho, tudo, estresse e tudo mais. Então, não tem aquele exercício milagroso que vai ajudar todo mundo, não tem aquele. E sim, o básico, bem prescrito, pensando na rotina de cada pessoa. Então, não tem essa, gente. Não tem uma forma de postura que vai servir aí para todo mundo. É aquilo que eu falei no primeiro tópico. Você ficar lá retinho com a postura. Se todo mundo ficar assim, dor lombar vai melhorar. Gente, se isso já tivesse acontecido, a gente não teria mais de 60 milhões de brasileiros convivendo com dores crônicas. Mais de 60 milhões de brasileiros convivem com dores crônicas. Isso é uma grande parcela da população. E desses 60 milhões, a grande maioria deles é de dor lombar. A dor lombar é uma das maiores causas de afastamento de trabalho no mundo. E já pode ter acontecido com você, infelizmente. E pensa comigo, gente. Hoje eu vim trazer 7 pontos que talvez você não saiba sobre postura e dor lombar. Mas pensa comigo, se postura ideal, se corretor postural, se essas coisas fossem a chave, era muito fácil melhorar a dor lombar. Você colocava o colete e estava tudo bem. Você colocava o colete, corrigia a postura e melhorava. Imagina, 60 milhões de pessoas convivem com dores crônicas no Brasil, só no Brasil, convivem com dores crônicas no Brasil. Então imagina se essa questão de você ficar muito preocupado com a postura fosse a solução. Imagina se ia ter tanta gente sofrendo com dor lombar. Tem muito sentido isso, né? Então, esse foi um vídeo mesmo para te explicar muitos pontos que você precisa entender melhor sobre postura e dor lombar, tá bom? São 7 pontos muito importantes, tá? Se você quiser rever o vídeo para você entender talvez alguns erros que passaram batidos, que você não pegou, que você pode estar cometendo, você fica à vontade, tá? A relação postura e dor lombar ela não é tão presente assim como a gente imagina. Tá? É muito melhor você começar os seus exercícios da sua maneira, não mantendo uma postura perfeita, fazendo os exercícios legais, beleza, mas se preocupando em melhorar aos poucos, sabe? Nenhum maratonista olímpico, por exemplo, começou correndo 40 quilômetros, aos pouquinhos, entendeu? Então não se preocupe, é muito melhor você... Grava essa que eu vou te falar, é muito melhor você fazer exercício físico, mesmo que não com a postura ideal, mesmo com a coluna um pouquinho curvada e tudo mais, é muito melhor e você vai melhorando aos poucos, vai adaptando aos poucos até você conseguir melhorar o exercício, melhorar a qualidade de movimento, que sim é importante, melhorar mais a amplitude de mobilidade, mas é muito melhor você começar com uma postura mais ou menos, vamos dizer assim, ir melhorando, do que você ficar evitando movimento ou você ficar deitado no sofá esperando que o repouso, o grande milagre e repouso melhora a sua dor lombar, tá bom? Então, hoje foi isso, gente. Queria deixar bem claro para vocês esses 7 pontos da relação de postura e dor lombar. Eu espero que você entenda isso, que você inclua exercício na sua rotina, comece a perder o medo de incluir exercícios, que eles são a chave. O movimento é a chave para você controlar definitivamente a sua dor lombar, se ele for bem feito e bem prescrito para você. Tudo bem? Prazer estar com você, agradeço demais se você ficou comigo até o final desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.